Nesse clima de final de milênio, de final de século, não faz muito tempo, a BBC de Londres resolveu fazer uma pesquisa para descobrir quem teria sido o maior cérebro do milênio. E nessa pesquisa, feita com seus assinantes, com seus ouvintes, com seus telespectadores, chegou-se à uma conclusão muito interessante. Entre os nomes mais votados estavam lá Newton, Darwin, uma série de outros nomes, expressões da cultura humana, mas o mais votado de todos, considerado o maior cérebro do milênio, não só do século, do milênio, escolhido foi o pensador e o filósofo, o economista, o ativista político Karl Marx. Para debater esse tema, debater a atualidade do seu pensamento, como que o seu pensamento se projetou para gerações seguintes, nós convidamos o ministro, ex-ministro, ministro por várias vezes, Delfim Neto, hoje deputado pelo PPB de São Paulo, que dispensa apresentações, um estudioso e que tem apresentado posições e críticas à política econômica, posições comparecido ao noticiário econômico, com posições bastante, digamos, impactantes e desconcertantes. Também para esse debate, o programa Cidadania convidou o senador Lauro Campos, do PT do Distrito Federal, que nesse aspecto, em relação ao pensamento de Karl Marx, também dispensa maiores apresentações. Ele, que é um estudioso, também como o ex-ministro Delfim, o deputado Delfim Neto, do tema do pensamento político, do pensamento econômico de Karl Marx. Eu iniciaria perguntando ao senador Lauro Campos quais os destaques que poderiam ser dados desse pensamento do Marx que se verificam hoje nessa situação da economia mundial. Olha, me parece que Karl Marx penetrou de tal maneira no âmago da economia capitalista, na sua essência, que o capitalismo muda as suas aparências, parece que resolve suas crises e suas contradições, mas apenas consegue mudar a sua forma, né? Aquela essência detectada, determinada por Karl Marx, essa acompanha o capitalismo em suas transformações tópicas e superficiais. De modo que, então, enquanto houver capitalismo, haverá, né, a presença fundamental de Karl Marx. E, nesse sentido, talvez ele tenha sido um dos poucos ou único escritor, economista, pensador, que tenha determinado até mesmo os limites ao seu próprio pensamento. Né? Porque muitos pensadores são narcisistas e acham que suas ideias vão ser eternas. Karl Marx estava analisando principalmente um modo de produção, uma sociedade estruturada entre capitalistas e trabalhadores, né? E os fenômenos decorrentes dessa sociedade. Então, quando a sociedade capitalista for superada por uma outra sociedade, com outras características, com outra infraestrutura, com outras relações humanas, então aquilo que Marx afirmou e determinou passará para a história. Ele não acha que, ele não se considera um eterno, embora nesta pesquisa feita pela BBC de Londres, né, ele tenha sido apontado como o cérebro do milênio. Deputado Delfim Neto, o senhor estava comentando aqui pouco antes do programa sobre um dos documentos mais importantes produzidos pelo pensador Karl Marx, o Manifesto 1848. Qual a dimensão histórica que o senhor dá a esse documento? Quer dizer, em primeiro lugar, é uma grande alegria estar aqui conversando com o senador Lauro Campos sobre esse problema do marxismo. O senador é um guerreiro marxista explícito e revela o seu entusiasmo permanentemente. Digamos que é uma grande alegria você poder encontrar alguém que se identifique tanto com uma certa visão do mundo. Na verdade, o Marx é um pensador extraordinário. O Marx já é história. Quer dizer, nisso nós divergimos um pouco. O marxismo já não se distingue do conhecimento. Aquilo que no Marx era conhecimento está incorporado ao conhecimento humano. Você não distingue mais. Na minha opinião, a coisa mais importante do Marx
é, na verdade, uma certa antropologia. O que o Marx descobriu é que o homem se realizava no trabalho. Essa é que é a grande descoberta do marxismo, dos manuscritos econômicos e filosóficos. O homem se explicita no trabalho, a obra, ele se realiza no trabalho. E o capitalismo é a partição disso. Você arranca do homem a sua obra e ele fica solto, alienado. Isso é insuperável. E eu diria mais, eu acho que nunca vai ser superado, provavelmente. Minha imaginação não alcança a ver fisicamente essa superação. Ele pode ser minimizado, como eu acho que o capitalismo é um processo, não é uma coisa. Isso o Marx ensinou. Na verdade, todo esse processo de materialismo histórico te ensina exatamente isso. Eu acho que essa foi a grande contribuição do Marx. O resto são coisas menos importantes, na minha opinião. O Capital é uma obra extraordinária. O senador tem toda a razão. Muito mais frequentemente citadas, principalmente em seminários Marx, e provavelmente muito pouco lido. A vida do Marx e do Capital, porque é ele mesmo aquilo, é uma coisa que deu a sua contribuição, esclareceu o mundo. Agora, o Marx tinha vindo, e diz uma das frases de que era preciso mudar o mundo e não compreendê-lo. Desse ponto de vista, eu acho que houve um grande equívoco. Einstein é muito superior. Quer dizer, Einstein não só compreendeu, como mudou o mundo. O Marx não chegou a mudar o mundo. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um pensador magnífico. O século XIX é o século Marx, Darwin. Sobre isso não pode haver dúvida mais. Uma das divergências com o senador talvez seja que ele dá, assim, uma inclinada de asa a favor do Freud, que eu acho que é uma perda de tempo pura. Aquilo é uma mistificação terrível. E que também a história já está mostrando que não vai sobreviver. Mas o Marx não. Marx é eterno, não tem mais como colocar Marx fora da história. Um cérebro absolutamente privilegiado, um indivíduo com uma capacidade, uma mordacidade feroz. Não tinha nenhuma contemplação com os inimigos e nem com os amigos. eu compartilho essa admiração pelo cérebro do Marx e pela sua contribuição. Não só o Marx, na verdade, o marxismo é um imperialismo. Ele avançou em cima da antropologia, ele avançou em cima da sociologia, ele avançou em cima da economia. Ele é uma visão do mundo. É o que eu digo, há uma essência no marxismo, que é esta antropologia, esta visão de que o homem produz trabalho, como a abelha. Quer dizer, ele é inseparável, não tem. Ela produz mel porque é da sua essência. E o homem produz trabalho. E o capitalismo é a separação do homem, entre o homem e o seu trabalho. Então, esse processo de alienação pode, como eu disse, ser diminuído, mas provavelmente, dificilmente, nós vamos realizar a ideologia alemã que se referiu ao nosso senador. Um dia eu serei pescador, outro dia poeta, outro dia trabalharei, outro dia amarei. Que seria um paraíso. Essa é que é a visão encantadora e fecunda do marxismo. Bom, o senhor citou aí também dois outros identificados nessa pesquisa, que foram o Freud e o Einstein. Mas eu lhe perguntaria, senador Lauro Campos, se aquela afirmação do Marx de que há uma tendência inevitável do capitalismo a produzir crises, a produzir também uma espécie de estagnação, a produzir seus déficits, a produzir a sua dívida, como é que isso poderia ser identificado no panorama econômico mundial hoje? Olha, o que me parece que o ministro Delfim Neto tocou no ponto crucial, que é esse de que o homem é homo faber. Né? Ele é o produto, ele se autoproduziu no processo histórico. E, de modo que, então, o pensamento humano é o resultado dessa ação humana, dessa pulsão humana para a ação, e, obviamente, a sociedade condiciona
distorce, inclusive, o pensamento humano. Por isso, uma grande parte da obra de Marx é a crítica da economia política. E muita gente esquece e faz revistas, por exemplo, né, de economia política. Quando Marx estava fazendo a crítica da economia política, feita por Adam Smith, por Ricardo, por Malthus, etc. De modo que, então, o que também admirável, né, e nisso Sua Excelência, o deputado Delfim Neto tem toda a razão, né, é esse caráter proteico. Né? O Marx veio e realmente deixou a sua marca depois de Marx, ou se é contra Marx. Quer se fazer críticas a Marx, e muitas realmente são críticas feitas por quem não leu. Samuelson confessa até isso. Né? E outros, obviamente, são feitos por críticos que, um momento respeitaram, no outro momento foram mais identificados e que depois, em certo momento da vida, passaram, por um motivo ou por outro, como aconteceu com o presidente Fernando Henrique Cardoso, a ser um crítico, ou a esquecer Marx. Porque Marx, não tendo jeito, foi o que aconteceu comigo. Eu pretendia criticá-lo. Eu era jovem, mineiro, e meio atrevido, então eu pensei que fosse criticá-lo. Mas ele me devorou. Eu tive que me render a ele. Eu não queria lê-lo, entendê-lo, para fazer algumas críticas mentirosas, falsas, adulterações. Então, eu tive que me transformar. E ele foi um dos grandes transformadores que eu tive na minha vida. O outro é aquele que o deputado Delfim Neto já condenou ao enterro, a ficar aqui mesmo nesse nosso momento histórico, que é o Freud. Mas o Freud é um amor meu que eu tive a partir de 15 até os 21 anos de idade. Mas esse amor deixou marcas muito profundas. Se eu fosse freudiano, eu seria um freudiano crítico. Mas como marxista, eu sou um marxista encantado. E o que eu pretendi na vida, a partir do momento em que eu não pude criticá-lo seriamente, não tinha essa capacidade, foi justamente o de tentar atualizá-lo. Quer dizer, ele morreu em 1883. O mundo continuou. Então, é uma espécie de tentativa de aplicar o método de Marx, como esses fenômenos inquietos do capitalismo continuam a se mover, a se transformar. E como é que, então, seria possível, através deste método, de um método dialético, de um método que vê o processo de transformação ser movido pela inquietude que o homem projeta através do seu trabalho na mercadoria, nas coisas, em tudo que ele produz. E o deputado Delfim Neto, uma vez, eu me lembro que ele já havia dito aquilo também que é básico e fundamental. Tudo provém do trabalho humano. Isso nós estamos de pleno acordo. E, então, mas os fenômenos produzidos pelo trabalho humano adquirem movimento próprio. A mercadoria é fetichista. A mercadoria adquire movimento próprio. O crédito adquire movimento próprio. A bolsa, os valores que são produzidos na produção pelo homem, aparecem como um reflexo nas ações, as ações vão para a bolsa e a bolsa sobe e desce independentemente do trabalho humano e da lucratividade desse trabalho nas empresas. Adquire um movimento próprio. Até que um dia presta contas ao real. E aí vemos as várias explosões, os vários crashes que ocorreram nessas bolsas de valores. De modo que todos os fenômenos econômicos e sociais, principalmente os econômicos, têm esta projeção. A moeda, por exemplo, Marx fala, na moeda fictícia, no crédito imaginário. A dívida pública, ele cita o Sismondi, a dívida pública é um crédito imaginário. Não é valor que se valoriza, que se conserva.
Então, é algo imaginário. Né? Essa bolha que atingiu a 5 trilhões e 300 bilhões de dólares nos Estados Unidos, e esta bolha, a dívida pública e a dívida externa, que nos dominam, nos escravizam. Nós temos que passar fome para sustentar, né, este fenômeno fantástico que o capitalismo produz. De modo que, além disto, eu gostaria apenas, para não tomar muito tempo, né, de uma coisa. Né? Marx cuidou das mercadorias, principalmente das mercadorias, que é algo muito difícil de ser entendido. Né? Mas ele cuidou das mercadorias, do mundo das mercadorias. Meios de produção e meios de consumo. E aqui e ali, poucas vezes, ele mostra que esta autonomização, esse crescimento desproporcional, né, atinge outros setores. Ele se refere especialmente nos setores de transporte e comunicação. Esse que nós estamos vendo agora assumir esse movimento fantástico, né, das comunicações e as ferrovias que criaram seu crédito, que criaram seu mundo, que corresponderam a 70% dos investimentos feitos nos Estados Unidos entre 1870 e 1890, em ferrovias paralelas, né, que não davam lucro na sua atividade, mas que, mesmo assim, continuavam a crescer. Então, essa expansão fantástica que os fenômenos capitalistas têm e que os economistas, de um modo geral, né, que são encantados, são presos, são escravos da objetividade, né, aparente, eles realmente não conseguem acompanhar e entender. Então, esses fenômenos, como, por exemplo, só para terminar, quero me referir a um, né, que para mim é o mais importante de todos, que é a guerra. O capitalismo produziu, de acordo com Boutou e Mercier, num livro chamado O Desafio da Guerra, página 18, ele produziu 366 guerras de 1740 a 1974. E agora, perguntado o presidente do Instituto Pew dos Estados Unidos, o que foi que mais espantou na pesquisa que o senhor fez sobre os fenômenos mais importantes do século? Falou, o que mais me espantou foi que ninguém respondeu. Que durante a Guerra Fria, o capitalismo e o mundo gastam 15 trilhões de dólares em armas, ninguém respondeu isso. No seu livro A Era dos Extremos, né, o Eric Hobsbawm também fala que é o fenômeno mais importante do século são as guerras. Eu fico muito satisfeito que em 1958, numa tese que eu escrevi em Roma, defendi em Roma, né, eu escrevi justamente isso. Né? E o Keynes fala pelo menos 6 vezes que sem a guerra não há pleno emprego. Bom. De modo que, então, né, este fenômeno mostra que depois de desenvolver as forças produtivas de uma maneira muito penosa, muito difícil, o capitalismo também desenvolve as forças destrutivas e improdutivas com a sua tecnologia eficiente, com a sua capacidade fantástica de desenvolvimento, desenvolvendo a destruição, a improdução, criando consumo destrutivo ao lado dos consumos produtivos individuais e das máquinas e equipamentos. Agora, o consumo destrutivo, que me parece que é o característico deste século, deste momento nosso. Bom, deputado, nós vemos a paixão com que o senador entra no tema, né? Mas eu gostaria... Ele levantou umas questões muito interessantes. Essa diferença entre essência e aparência. Se a essência fosse igual à aparência, não precisava ciência. Na verdade, é esse o problema fundamental. Ele levantou uma questão, ele falou no Samuelson. Samuelson escreveu em 67 um pequeno ensaio sobre a teoria marxista, chamando Marx de um ricardiano secundário, um ricardiano menor, diz ele. Depois foi estudar Marx e diz agora, com um grande arrependimento, sou obrigado a reconhecer. Mas deu também a sua contribuição importante ao marxismo. Para os economistas, o marxismo tem um certo encanto, um tal problema da transformação, quer dizer, que
todos nós que estudamos Marx acabam se encantando com esse problema. É um problema complicado, mas que revela, na verdade, que a teoria econômica marxista tem um furo grave, quer dizer, porque a teoria do valor do trabalho, em condições que não são tão fora de propósito, ela pode gerar valores negativos. E o senador se referiu a uma outra coisa interessante, que é esta concepção dos economistas de que o ciclo é interno ao capitalismo. Atualmente, nós temos uma teoria, que é dos ciclos reais, que chega ao absurdo de dizer que o desemprego é voluntário. Quer dizer, por exemplo, no Brasil, se nós trouxermos aqui o Lucas, que é um prêmio Nobel, ele ia dizer que os brasileiros foram atacados de um enorme acesso de vagabundagem e, portanto, estão desempregados porque querem. São sem vergonhas, não se conformam em receber o salário que merecem, que é um salário praticamente negativo, e, portanto, estão deixando de trabalhar. Não tem nada a ver com o capitalismo isso. Isso é uma coisa que depende do sujeito, que é sem vergonha. Você veja a que ridículo você atinge quando você deixa de desconhecer que a flutuação é íncita no capitalismo. O que o senador falou é verdade. O capitalismo produz e destrói, produz e destrói. Nessa produção e destruição ele vai mudando. Ele nunca é o mesmo. A vantagem do Marx, que o senador também se referiu logo no comecinho, é de que ele ensinou o seguinte: ele é o mesmo, ele muda, mas continua o mesmo. Ele continua separando o homem da sua obra. É isto que tem de importante no marxismo. Bom, nós vamos, como estão percebendo, para... o debate, mas é que eu tenho que fazer uma pequena pausa, senão. Mas voltamos já, aprofundando mais esse tema aqui no programa de Cidadania de hoje, o pensamento de Karl Marx na atualidade. Uma pequena pausa, voltamos já. O programa Cidadania de hoje está debatendo a atualidade ou a repercussão histórica do pensamento da obra de Karl Marx, escolhido pela BBC de Londres como o maior cérebro do milênio, uma pesquisa com os seus ouvintes, seus telespectadores. Temos aqui hoje a presença do deputado Delfim Neto, do PPB de São Paulo, e do senador Lauro Campos, do PT do Distrito Federal, que gostaria de fazer um pequeno comentário sobre a última fala, antes do intervalo, do deputado Delfim. Mais uma vez, Pois não. Eu acho que o ministro Delfim Neto bateu com o martelo na cabeça do prego, como escreveu o Marx no primeiro tomo do Capital, né, referindo-se a Adam Smith. Então, o que ele disse realmente é isso, né, que tudo muda no mundo, só não muda a lei do movimento segundo a qual tudo muda. E, uma vez, Sua Excelência teve a oportunidade de dizer que quando se resolve uma crise, um problema, criam-se 3. De modo que, realmente, né, isso só pode sair de uma cabeça que entende, né, algo a respeito da mudança de forma dos fenômenos e como a administração dessas contradições, dessas crises, desses conflitos se faz através da transformação de um problema em 3, que por enquanto não são problemas, mas que vão ser no futuro. Deputado Delfim Neto, a globalização é tida como uma das grandes visões que o Marx teria profetizado lá no Manifesto, em 1848, quando vislumbrava que a expansão do capitalismo ela não se submeteria a barreiras, pelo contrário, mas ao mesmo tempo isso criaria contradições muito fortes com os chamados estados nacionais ou as economias nacionais, mas predominaria sempre essa expansão, hoje chamada de globalização. O senhor está aí numa luta concreta, perdoe se sou até reducionista, querendo levar uma coisa da conjuntura para esse nosso debate, que é em relação à desnacionalização do Banespa, que o senhor tem se oposto. De que maneira, nesse processo da globalização, nós poderíamos negar ou confirmar aquela previsão de Marx com essa contradição que representa hoje essa luta de um setor importante da sociedade, o senhor faz parte, contra a desnacionalização do Banespa? Em primeiro lugar, o que o Marx diz é que o capitalismo não satisfaz nunca. Ele vai ocupar a terra
E é verdade. Se você brincar, ele está querendo ocupar a Lua, já está em Marte agora, já descobriu lá, tem uns canais no subsolo, de forma que o capitalismo é isto. O capitalismo é uma espécie de um processo de expansão permanente. E o dia que não puder se expandir, aí sim termina. E aí a coisa fica preta. No caso, é o seguinte, essa globalização é um fato da vida. Não adianta você ser contra a globalização. Nós vamos participar da globalização querendo ou não querendo. Mas vocês podem escolher o caminho. Você pode ser globalizado ou pode ser metabolizado. São as duas coisas. Você pode ser um partícipe do grande banquete de expansão dessa economia, vai sentar na mesa, vai discutir com seus parceiros, ou você pode ser o garçom desse processo, vai servi-los. Então, a divergência que existe hoje no Brasil é basicamente esta. É que um grupo de neocolonizados se apropriou do poder. E, na verdade, perdeu a visão do Brasil como nação. Quer dizer, se você olhar, Alberto, um comportamento de alguns economistas brasileiros, você vai ver qual é o grande defeito do Brasil. É ter brasileiro. Este é um problema insolúvel. Quer dizer, se desse para trocar de povo e trazer americano para cá, estava tudo resolvido. Também o presidente seria americano, tá certo? Então, o que me parece é o seguinte, a globalização exige que você tenha uma clara visão do que você quer ser no mundo. Este é o problema. Quando você fala um negócio de Banespa, de integração, a minha divergência é só esta. Se nós vamos participar do mundo, de um mundo globalizado, nós temos de ter as nossas multinacionais, nós temos que ter o nosso sistema bancário forte para apoiá-las, nós temos de ter uma concepção de que nós temos de aproveitar o mercado interno, que é a nossa maior riqueza, para complementá-lo com as exportações. E, portanto, nós não estamos propondo violar a teoria das vantagens comparativas. Eles respondem com grande facilidade, dizendo, não, estão querendo voltar ao passado. Nada disso. Nós estamos querendo aproveitar essas vantagens, dizendo só isto, a teoria econômica é datada. A teoria econômica é datada. A história e o espaço fazem parte da teoria econômica. Então, quando agora mesmo vem aí o ministro do Comércio americano e diz, nós somos o país mais aberto do mundo. É verdade. Só que ele esquece que lá teve um sujeito chamado Alexander Hamilton e que teve o repórter das manufaturas. Como era aberto os Estados Unidos quando eles tinham $5.000 de renda per capita? A dólares do ano 2000. Quer dizer, provavelmente o Brasil está hoje, talvez no ano de 1900 nos Estados Unidos, era o país mais fechado do mundo. Metade da receita da União vinha de tarifas alfandegárias. Dizem, nós não somos um Joãozinho qualquer que chegou atrasado nisso. Não, chegaram na frente e querem que os outros esqueçam a história. Então, o que me parece é que está faltando exatamente isto. Isto é uma contribuição marxista, de que a economia, como ciência, é datada. A história tem um papel importante. E mais ainda, o espaço tem um papel importante. Então, a divergência que existe hoje é só isto. Se nós escolhermos ser colônia, não há nada que reclamar da política que sai. Se há coisa adequada para transformar o Brasil numa colônia, é essa política que sai. Vamos, então, alegremente, todos vestir gravata borboleta e servir a mesa. A minha pretensão, talvez exagerada, porque eu estou muito velho, é de que nós temos chance, nós temos a oportunidade de ser um participante ativo desse mundo. Por quê? Porque nós temos um mercado interno que é poderoso. O Brasil não chegou a ser a 8ª economia do mundo gratuitamente. Isso é um equívoco. Diz, mas o Brasil não tem educação. É verdade. Foi com o trabalhador sem educação por nossa culpa, porque quem deixou de dar educação? Que nós chegamos a ser a 8ª economia do mundo. Foi com esses
empresários que estão aí, como todo empresário, que pensa mais em si, que nós chegamos a ser a economia do mundo. Até os governos não podem ter sido tão ruins, porque senão o Brasil não seria o país que mais cresceu no mundo ocidental no século passado, no século que está terminando este ano. Então, o que me parece é o seguinte, há sim uma divergência, é sobre o futuro. Quer dizer, o que nós estamos propondo é pensar o futuro com os instrumentos que nós temos de pensar o futuro. Nesse problema, eu acho, não só a história, a geografia, o método marxista é utilíssimo, porque ele permite você pensar-se dinamicamente. E é isso que a divergência que existe hoje, digamos, com o governo, com a orientação do governo, é rigorosamente esta, é que nós escolhemos ser um participante desta globalização, mantendo a identidade nacional. A escolha que está aí é ser absorvido pela globalização, essa geometria produzida, essas distorções da gravidade produzida por essas gigantescas massas financeiras que estão se formando. Você vê um banco japonês é o primeiro, ontem se formou o terceiro banco no mundo, o Deutsche Bank é o segundo, são massas imensas que mudam o espaço. Então, se você não tiver a concepção de que você também tem que trabalhar nessa direção, você vai se conformar em ser globalizado, vai conformar em ser uma colônia. Essa é a única divergência importante. Senador Lauro Campos, uma outra afirmação do Marx, eu gostaria de que o senhor comentasse também, é aquela de que o capitalismo produzirá sempre um empobrecimento progressivo, maiores desigualdades sociais, concentração da riqueza em determinadas regiões, em determinadas classes, né? E cada vez mais esse processo é um processo incontível. À luz dos números, dos indicadores sociais que temos hoje, o desemprego mundial, os salários, mesmo nos grandes países, essa afirmação pode ser confirmada? Quando eu li pela primeira ou pela terceira vez o Capital de Marx, eu estranhei muito uma determinação que ele fez. Ali ele estava enfatizando a contradição entre a máquina, a coisa, principalmente uma parte da máquina, que é a mão da máquina, que substitui a mão do trabalhador e o expulsa do trabalho. De modo que, então, ele afirma que esse processo de desemprego provocado pela acumulação capitalista, pela tecnologia capitalista, esse processo de desemprego faria com que o capital variável, o trabalhador, o número de trabalhadores tendesse a se reduzir a zero, tendo zero como seu limite, no sentido matemático do termo, escreveu ele. Eu achei que aquilo era um exagero. Acabar com o emprego no mundo. Agora está aí o Rifkin, Jeremy Rifkin, o fim dos empregos. Agora nós estamos vendo aí uma série de justificativas para fazer com que se torne aceitável essa barbárie. Esses milhões de seres humanos, 1 bilhão e 300 milhões de seres que estão ganhando no mundo hoje, no máximo, $1 por dia. Então, essa miséria, esse desemprego, realmente é o resultado, e não apenas o autor citado pelo deputado Delfim Neto, mas outros autores da ortodoxia chegaram a confessar isso. Keynes fala que existe uma correlação unívoca e inversa entre o volume de emprego e o salário que ganha a unidade de trabalho, quer dizer, para aumentar o volume de emprego, tem que haver uma redução da unidade de salário, tem que haver uma redução, um achatamento salarial. Isso diz o Keynes. O professor dele, que é o Alfred Marshall, dizia que o mercado não consente em pagar zero ou negativo para o seu trabalhador,
a fim de não spoil the market, a fim de não estragar o mercado. Não estragar o ser humano, liquidar os trabalhadores, colocá-los na miséria e destruí-los. Mas o problema é estragar a forma do mercado, as relações equilibristas do mercado. E o Pigou, que sucedeu o Marshall na Inglaterra, diz que o salário zero ou negativo assegura o pleno emprego. Salário zero ou negativo, zero negative wage, will ensure full employment continuously. Quer dizer que, então, se os trabalhadores fossem consentindo, como parece que querem fazer agora, com o salário mínimo, numa redução contínua de seus salários, eles seriam todos empregados. Se você não pagasse nada aos trabalhadores, você ia contratar uma legião de escravos gratuitos para trabalhar na sua indústria ou no seu serviço. Então, quer dizer, realmente o que nós temos, de novo, é algo que foi detectado, sim, no século passado, que foi um século mais visível, em certo sentido. Os pioneiros, que Adam Smith, etc., os pioneiros tinham um universo, uma floresta mais virgem, os fenômenos econômicos, os fenômenos sociais, ainda a fermentação e a tentativa de justificar as relações de poder. Alguns já sabiam, como Marx, que capital é poder. Capital é poder. Por isso, economia é política. Porque capital é poder sobre coisas e pessoas. Então, o que me parece é que essa tendência para o poder e para a concentração do poder, ela não é democrática. Ela não é democrática. Porque a democracia é a divisão, é a repartição. Então, essa concentração de poder, de dinheiro, de capital, que faz com que 358 mais ricos do mundo hoje obtenham uma renda igual a 2 bilhões e 500 milhões de seres humanos, 358, 2 bilhões e 500 milhões de seres humanos. Essa concentração fantástica faz com que o poder não possa ser democraticamente distribuído. Deputado Delfim Neto, à luz dessas discussões sobre a questão dos bancos, a desnacionalização do sistema financeiro, e que isso traria como consequência uma dificuldade de acesso ao crédito para empresários médios, o senhor tem afirmado isso em artigos, em entrevistas, eu pediria também que o senhor comentasse, além disso, aquela contradição também apontada por Marx sobre o aumento da produtividade do capitalismo, mas com uma contradição que é a incapacidade para também ampliar na mesma proporção o próprio mercado consumidor. Eu acho que o senador se referiu a duas coisas muito interessantes. A primeira delas, e que se liga à proposta anterior, é de que o capitalismo só sobrevive na expansão permanente. Esse processo de acumulação de desemprego, vamos supor que você tenha desemprego tecnológico e não tem um aumento da demanda. Então, ele está fadado a morrer, não tem acordo, não tem arranjo, que em algum momento o ser humano não aceita isso. E aí, sim, modifica as relações de produção, modifica os modos, compreende que isso é insustentável. Uma outra coisa que se referiu o senador, é uma coisa que é extremamente sofisticada, que é esse negócio de que os preços não podem ser negativos. Isso aí, na verdade, é uma hipótese fundamental da teoria, porque senão não há equilíbrio, não tem como. E o outro fator a que ele se referiu, que também é absolutamente, e está no Keynes, está em todos os neoclássicos, nos clássicos, na verdade, não nos clássicos propriamente dito, mas nos neoclássicos, de que você tem uma relação entre o salário real e o nível de emprego. Quer dizer, na verdade, um dos postulados do Keynes é essa ligação entre a produtividade marginal do trabalho e o salário real. Então, para tudo isto é esta visão da coisa. Quer dizer, o trabalhador é como um parafuso. Ele não tem a sua consciência, ele não é um fator de produção diferente.
Aliás, quando eu uso a noção de fator de produção e aplico ao trabalho, eu estou produzindo, eu estou manifestando uma alienação absolutamente importante. Quer dizer, para mim, o Joaquim e o parafuso são a mesma coisa, são igualmente descartáveis. Eu não tenho que me preocupar com o Joaquim. Porque é isso aí. O que eu fiz? Eu jogo o parafuso fora, eu jogo o Joaquim fora, não tem nenhuma diferença. Então, essa é uma deformação brutal. Eu tive muita sorte na minha vida. Meu primeiro professor de economia política foi um francês chamado Paul Lugon, que era um economista, se você julgasse pelos padrões, não era um economista brilhante, não era um homem que dominava a matemática, mas tinha um profundo domínio das instituições, da história, tinha aquela capacidade francesa de ver as coisas com os olhos diferentes. Então, desde o início, eu nunca pensei o trabalho como um fator de produção, que era uma coisa inconcebível. E como hoje, por isso é que você não pode imaginar que esses equilíbrios se farão independente do homem. Você pode, durante algum tempo, enganar o cidadão. Em algum momento, a vida é mais forte do que qualquer teoria. Hoje, o que você diz para o sujeito? Sofra agora, porque eu estou te oferecendo o Lago Azul. Daqui umas 8 gerações, todos estaremos bem. Só que eu não estarei aqui, e eu só tenho uma vida para viver. Essa conversa mole de que minha vida prossegue nos meus filhos é pura história. Certo? Cada um vive a sua vida e só. E nada mais. Então, o que me parece é que isso está impondo, aos poucos, o que houve de trágico. É que você exagerou de tal forma essa visão, que no fundo era uma visão da esquerda, você exagerou de tal forma, você foi ao outro extremo, e hoje, se você olhar o Tony Blair, o que ele é? É a Madame Thatcher, tá certo? Fingindo que não é. Ela, pelo menos, foi o último homem produzido pela Inglaterra. Então, então, o que me parece, ela é a Madame Thatcher. Só que fingindo que não é, que tem a terça via, não existe terceira via coisa nenhuma. Não há, porque este processo de alienação é insuperável do tipo de organização que nós temos. É uma pena que nosso tempo tenha chegado ao final, porque um debate com essa riqueza, com 2 personalidades como essa, nós temos muita dificuldade de encontrar agenda para proporcionar isso aos nossos telespectadores. Mas gostaríamos de agradecer a presença do deputado Delfim Neto, do PPB de São Paulo, por sua presença, seus esclarecimentos, sua participação aqui no programa de Cidadania, e também o senador Lauro Campos, do PT do Distrito Federal, que, como já temos conhecimento já da sua participação aqui, muitas vezes na TV Senado, sempre abrilhanta com a sua erudição, a sua compreensão e a sua capacidade de análise. Muito obrigado pela presença. A vocês que nos acompanharam, obrigado pela atenção. Até o nosso próximo programa Cidadania.